Amém, glória a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 45. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má, adúltera, pede um sinal. Porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha antiga casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos dias daqueles homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Jesus aqui, ele é questionado, ele é perguntado pelos fariseus e pelos saduceus, os escribas, sobre sinais. Eles queriam sinais, eles queriam ver sinais, eles queriam que Jesus fizesse sinais. Eu peguei na ordem cronológica, daqui do capítulo 12 para trás, até o capítulo 1, para ver que sinais que Jesus já havia feito. Quais circunstâncias já haviam acontecido? Porque eles pediam sinais, e eu falei, como está no capítulo 12, pode ser que não tenha tido sinais ainda. E eu até anotei alguns aqui, para não esquecer, eu anotei. Ele curou o homem que tinha a mão mirrada, que estava no templo. Se o homem estava no templo, os fariseus, os saduceus, os escribas viram. Tanto é que tentaram condenar ele, por ele ter curado aquele homem da mão mirrada no sábado. Ele também fez vários milagres. Quando João Batista foi preso, João Batista teve dúvidas se Jesus era o Messias ou não. Então ele manda alguns discípulos perguntar, porque ele estava preso. Vai lá e pergunte se esse que está lá, o meu primo, é o Messias que havia de vir, ou devemos esperar outro. Então os discípulos chegaram lá e disseram: João Batista, o seu primo manda perguntar se você é o Messias ou se nós devemos esperar outro. Jesus não responde sim ou não. Jesus fala assim: fique comigo alguns dias, depois vocês voltem lá com a resposta para ele. Vejam o que eu vou fazer e interpretem se eu sou ou não o Messias. Então a Bíblia fala que cegos voltaram a enxergar, coxos voltaram a andar, leprosos foram purificados, surdos ouviram, mortos foram ressuscitados, e o evangelho era pregado, o evangelho era anunciado. Então aqueles discípulos voltaram para João Batista e disseram assim: ele é o Messias, porque ninguém faz sinais igual ele, ninguém manifesta poder igual ele. Os coxos andam, os cegos enxergam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Todos esses sinais estavam sendo feitos. Ele cura 2 cegos e um surdo, que vieram até ele. Ele cura a mulher do fluxo de sangue, que todo mundo conhece a passagem, que há vários anos sofria, tinha gastado todo o seu dinheiro, e ao tocar na sua orla, lá nas vestes, ela é curada. Ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele cura um paralítico em Cafarnaum, ele cura o endemoniado gadareno, ele liberta o endemoniado gadareno, na verdade, porque era uma possessão de demônios. Ele também
cura a sogra de Pedro, cura mais leprosos. Igreja, Jesus fez muitos sinais até aqui, sinais que ninguém conseguia fazer, sinais que nenhum profeta até então tinha conseguido manifestar. E não era um sinal e acabava depois de anos outros. Não. A Bíblia fala assim, todas as curas que Jesus realizou, todos os sinais que ele fez, fossem colocados em livros, não haveria espaço no mundo para tantos livros. E o ministério dele foi curto, o ministério dele foi 3 anos e meio. Então ele fez muitos sinais, mas aqui o povo chega e pede um sinal. O mundo, igreja, sempre exige muito, ou até vai exigir de você o inalcançável. As pessoas sempre vão exigir de você muito mais além da sua capacidade. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não querem o seu bem, elas querem te expor, elas querem, como no caso de Jesus, elas queriam prender Jesus, elas queriam matar Jesus. O que nós vamos falar de sabedoria neste dia de hoje? Não é sábio você querer se mostrar para as pessoas. Não é sábio você querer agradar o ser humano. Não é sábio. É lógico que eu estou falando de uma forma específica. Você querer agradar o seu cônjuge é sábio. Você querer agradar os seus filhos é sábio. Lógico que com certas limitações, né? Porque senão você torna o seu filho um frouxo. Nós estamos acompanhando aí a situação do avião lá, né? Que a mãe queria tirar a pessoa do assento dela para o birrento sentar lá, né? Para a encrenca sentar lá, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo. As crianças, infelizmente, de hoje em dia, elas não estão aprendendo a ouvir não. E elas têm que entender que não é não. Aí o que acontece? Certas circunstâncias como aquela. Certas circunstâncias que depois saem do nosso controle. Por quê? Porque nós não soubemos criar. A Bíblia é muito clara, não afaste a vara da correção do seu filho. Então, certas exceções. Mas só que muitas vezes nós queremos agradar pessoas, agradar aqueles que estão de fora, para poder ser reconhecido, para poder ser visto, para poder ser lembrado, para poder ser o legal da turma. Isso não é bom, igreja, porque o homem, ele exige demais de nós, ele exige muitas vezes o inalcançável, muitas vezes ele fica procurando na sua vida o cisco, mas na vida dele como é que está? Uma trave. O que Jesus fala sobre esse versículo? Vocês querem tirar o cisco do olho do irmão, mas esquecem da trave que tem no seu. Esses mesmos fariseus e saduceus, Jesus questiona eles em Mateus capítulo 23, dizendo assim: vocês coam na vida dos outros um mosquito. Qualquer defeito, qualquer problema, qualquer dificuldade para vocês é condenação. Mas vocês engolem um camelo. Ou seja, na vida de vocês passa um monte de circunstâncias, passa um monte de situações. Igreja, quem eram aquelas pessoas que estavam questionando Jesus? Pessoas incrédulas, pessoas que tinham nome, pessoas que tinham patente, vamos falar assim, como a gente entende, mas que na verdade não tinham comunhão nenhuma com Deus. Eram pessoas que aqui fala escribas e fariseus. Escribas é as pessoas que escrevem a Bíblia, as pessoas que escreviam, traduziam a Bíblia, mas que não tinham comunhão nenhuma com Deus.
mas que não tinham comunhão nenhuma com Jesus. Então a Bíblia fala assim, que Jesus não tentou agradar a eles. Muito pelo contrário, a resposta de Jesus foi: uma geração má, uma geração adúltera, pede sinal, não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. É lógico que ele não estava falando do livro de Jonas. É lógico que nesta época aqui eu acredito que ninguém entendeu, nem os discípulos. Mas ele estava falando sobre a morte e ressurreição. Assim como Jonas foi tragado por aquele peixe e ficou por 3 dias na barriga daquele peixe e depois ressuscitou naquela beira de praia, Jesus estava dizendo sobre a sua morte e ressurreição, onde por 3 dias ele ficaria enterrado, por 3 dias ele ficaria como morto numa cova, e ao 3º dia ele ressuscitaria. Então quando ele fala isso, ele fala assim, o sinal que será dado é o sinal de Jonas. Nós precisamos entender quem está do nosso lado, igreja. Precisamos entender quem que está batendo nas nossas costas. Precisamos entender aquilo que o mundo está vivendo, aquilo que o mundo está passando, as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Mas muitas vezes para agradar, muitas vezes para... ou então para não desagradar, nós fazemos coisas e situações que depois vão nos trazer consequências. Jesus não quis agradar aqueles fariseus e aqueles saduceus. Jesus não quis agradar aquelas pessoas, sabe por quê? Porque eles eram insaciáveis. Jesus poderia fazer o sinal que fosse na frente deles, eles iam sempre pedir outro sinal, eles iam sempre questionar a vida de Jesus. Igreja, o mundo é insaciável, a morte é insaciável, o pecado é insaciável, os nossos desejos e emoções são insaciáveis. Você luta por um sonho, por um desejo, e a hora que você conquista, você fala, nossa, achei que ia ser de um jeito, foi de outro, achei que ia acontecer de uma maneira, aconteceu de outra. Sabe por quê, igreja? Porque nós somos insaciáveis, o mundo é insaciável. Mas quem era Jesus, igreja? Quem era esse homem que estava falando com aqueles fariseus e escribas? Versículo 41 e 42. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Jesus sabia quem ele era, igreja. Jesus sabia a sua posição, o seu chamado. Jesus sabia o seu propósito. Ele então olha para aqueles fariseus e escribas e fala assim, vocês um dia vão morrer, e um dia vocês vão ser julgados, e os ninivitas vão condenar vocês. Os ninivitas é que vão julgar vocês. Porque quando foi pregado o arrependimento por Jonas na cidade de Nínive, eles se arrependeram, confessaram os seus pecados, mudaram a sua forma de agir, e receberam o perdão de Deus, e todos nós conhecemos a história. Agora vocês, eu estou diante de vocês, fazendo e realizando sinais, milagres e maravilhas, pregando a vinda do reino de Deus, porque esta era a palavra que Jesus estava trazendo, as boas novas de salvação. Ele estava trazendo algo novo, que depois Pedro continua, Paulo continua, e hoje nós continuamos a pregação. Mas o povo não se arrependia. Aqueles escribas e aqueles fariseus, igreja, entenda bem, Jesus estava falando com a igreja daquela época.
Jesus estava falando com a igreja ali representada. Ele estava falando com pessoas que não entenderam a palavra, que não entenderam o momento. Jesus estava dizendo: eu sou maior do que Jonas. Hoje nós sabemos que ele teve poder para mudar uma história, porque como eu disse alguns cultos atrás, nós estamos em 2024 depois de Cristo. Ele colocou um ponto final e começou uma nova contagem. Ele é maior do que Jonas. Vamos continuar lendo, versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus era maior do que os profetas. Jonas profetizou. Na cidade de Nínive o povo se converteu. Jesus é maior do que os reis, do que os reinados. Jesus é maior do que o sábio Salomão. Só que as pessoas não iam em Jesus para aprender. As pessoas não iam em Jesus para adquirir conhecimento. As pessoas, no caso, os fariseus, os escribas, os saduceus, iam até Jesus por inveja. Iam até Jesus porque tinham medo de perder a sua posição. Iam até Jesus porque tinham um plano maligno para o matar. Falavam tanto de Salomão, da sabedoria de Salomão, e Jesus fala: hoje diante de vocês está aquele que é maior do que Salomão, e vocês não entendem. Vocês querem julgar, vocês querem condenar, só que vocês serão julgados pela rainha de Sabá. Vocês serão julgados por ela, porque ela quis conhecimento, ela quis adquirir sabedoria, e ela foi até Salomão, e eu estou aqui diante de vocês, sou maior do que Salomão, e vocês não me aceitam. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Davi, Salomão, Saul e tantos outros reis, foram reis de Israel ou de Judá, momentâneos. Aí ele está dizendo: mas agora quem está diante de vocês é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem está diante de vocês é aquele que é maior do que os profetas, Jonas, e maior do que a sabedoria de Salomão, maior do que os reinados. Igreja, não é sábio nós querermos agradar homens e deixar Jesus. Não é sábio nós querermos satisfazer a nossa carne, a nossa vontade e desagradar Jesus. Não é sábio nós buscarmos a sabedoria dos homens, a sabedoria humana, e abandonar a sabedoria de Jesus. É lógico que eu não estou dizendo aqui contra os estudos, contra você se aperfeiçoar, nada disso. Mas uma oração resolve, uma intercessão ajuda uma pessoa, um jejum mata a tua vontade, os teus desejos carnais, coisas que o mundo não consegue, coisas que a sabedoria humana e a ciência não resolvem. E uma intercessão, uma oração, a sabedoria que vem do alto consegue te resolver. Jesus sabia quem ele era. Jesus era maior do que os profetas. Jesus é maior do que toda a sabedoria humana. E ele estava querendo dizer para aqueles escribas, aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam ali lhe pedindo um sinal: ouçam o Evangelho, ouçam as palavras do reino de Deus, porque como ele mesmo anunciava e depois os outros continuaram: eis que é chegado o reino de Deus até vocês, o reino dos céus desceu.
está diante de vocês e vocês não entendem. Igreja, aquelas pessoas não foram sábias, e hoje muitos de nós trocamos o Evangelho, trocamos a sabedoria de Jesus, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Vamos abrindo mão da nossa família, vamos abrindo mão dos nossos filhos, vamos abrindo mão daquilo que nos cerca para poder fazer a vontade da nossa carne. A vontade da nossa carne não tem nada de bom, igreja. A vontade da nossa carne é ficar em casa, a vontade da nossa carne é descansar, a vontade da nossa carne é não produzir nada. A vontade da nossa carne é a preguiça, preguiça espiritual, preguiça material, preguiça corporal, né, de fazer algo. Nós não temos vontade a não ser de conquistar riquezas, de alcançar grandes fortunas de maneira fácil, jogando na Mega Sena da virada, jogando na Mega Sena quando está acumulada. Aí a vontade da nossa carne é grande. Até na quarta-feira eu preguei um pouco sobre isso, e eu quero falar um pouquinho aqui no meio também. Não é sábio você não saber quem você é. Não é sábio você não ter conhecimento de você mesmo. Por que Jesus respondeu desta maneira aqueles escribas e fariseus? Porque ele sabia quem eles eram e sabia quem ele era. Por que muitas vezes nós aceitamos certas circunstâncias nas nossas vidas e não fazemos nada? Porque não sabemos quem somos. Não temos noção de quem nós somos. E aí na quarta-feira aqui eu até li com a igreja Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança o façamos. Domine sobre todas as coisas. É isso que está escrito lá, sim ou não? Domine sobre os animais, domine sobre a terra, domine sobre as águas, sobre os animais das águas, sobre os répteis, sobre a natureza. Domine. E nós muitas vezes não fazemos isso. Por que não fazemos? Porque estamos, na verdade, caídos. Estamos, na verdade, dependendo de pessoas, dependendo de circunstâncias, dependendo de situações, que muitas vezes essas pessoas não querem o nosso bem. Mas como nós não temos esse conhecimento, como nós não sabemos como lidar com essas circunstâncias, nós acabamos nos entregando, por não saber quem somos, por não saber qual é a nossa verdadeira natureza. Ah, pastor, mas eu errei tanto, eu fiz tanta coisa errada lá no passado. Amém, eu também fiz, igreja. Mas graças a Deus, o sangue de Jesus me limpou de todos os meus pecados. Eu não posso ficar parado naquilo que eu fui lá atrás. Eu não posso ficar parado nas circunstâncias que me envolviam no passado. Aí o que acontece? Nos deixamos ser cheios pelas coisas deste mundo, nos deixamos ser cheios por aquilo que as pessoas dizem. Você não vale nada, você não presta, você não paga ninguém, e aí acabamos derramando daquilo que estamos cheios, e nós não entendemos isso. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 6, verso de número 45, Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou de uma maneira mais simples para você entender, daquilo que está cheio o seu coração, a sua boca fala. Se você só se alimenta de imundícia, se você só se alimenta de dúvidas, se você só se alimenta de negativismo, você vai derramar isso.
você vai exalar isso. E tudo por quê? Porque você está se alimentando. Porque você está se enchendo daquilo. E aí você esquece de quem você é a imagem e semelhança de Deus. As pessoas não podem te humilhar. As pessoas não podem ficar cobrando algo de você que já foi. Saiba quem você é. Jesus sabia. Jesus olhava para aqueles fariseus e escribas, todos bem vestidos, com vestes ali de honra do templo. Falava: vocês são hipócritas. Vocês estão aqui para me condenar, não para aprender ou para ver algum sinal. Vocês não me recebem. Eu sei quem eu sou, Jesus estava dizendo. Eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior do que os profetas. Eu sou maior do que a sabedoria de Salomão e os reis dessa terra. Eu sou maior do que tudo isso. E vocês não vão me expor. Vocês não vão me condenar. É porque a gente não entende, igreja, mas Jesus não era sacerdote. Jesus não passou lá pelos talmides. Jesus não foi instruído aos pés de Gamaliel como Saulo. Jesus não foi um homem que passou pelos doutrinamentos da igreja como os outros. Jesus não era uma pessoa da alta sociedade. Ele mesmo fala, quando as pessoas queriam seguir ele: não tenho onde recostar minha cabeça, não tenho onde dormir, eu não tenho onde passar a noite. Os passarinhos têm, eu não tenho. Então as pessoas estavam ali para humilhar ele. E nós muitas vezes somos humilhados por algumas situações que nos envolvem, que as pessoas querem exigir de nós. E nós muitas vezes queremos entrar nesses padrões, igreja. E esquecemos do arrependimento, esquecemos da sabedoria de Jesus, esquecemos da salvação, esquecemos de dar valor àquilo que tem valor e acabamos nos enchendo de situações que depois nós vamos pôr para fora, porque é o que nós temos no coração e que vai nos trazer mal, que vai nos trazer desgraça. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia fala assim: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem os desígnios da vida, porque é dele que parte as coisas da vida. Mas nós não guardamos, igreja. Nós preferimos permitir que o mundo entre, nós preferimos permitir que as coisas deste mundo nos envolvam. Isso não é sábio. O próprio Paulo, quando ele manda uma carta para o povo de Roma, para os romanos, no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, não se conformem com este mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente. Em algumas versões vai estar entendimento, para que vocês possam desfrutar da boa, agradável vontade de Deus. Como que nós vamos desfrutar da vontade de Deus, igreja? Não fazendo conforme o mundo quer, não andando conforme o mundo exige, não querendo satisfazer pessoas, mas sabendo quem você é, sabendo o que Jesus quer de você, sabendo o que Jesus espera da sua vida. Há uns 3 anos atrás, acredito, numa confraternização que nós tivemos aqui da igreja, eu não me lembro qual era, o Jordão Teixeira veio aqui. Todos conhecem o Jordão, né? Algumas músicas que a gente toca aqui na igreja e canta são de autoria dele.
E eu estava mal, porque não é sempre que a gente está bem, igreja. Eu sou pastor, eu passo minhas lutas, passo as minhas dificuldades. E eu estava mal demais aquele dia, e até dei graças a Deus que não era eu que iria pregar, porque eu falei, os irmãos não merecem eu hoje, mal desse jeito, pregando a palavra para eles. Graças a Deus que é o Jordão, que eu tenho desconfiômetro, eu sei como é que funcionam as coisas, e não é todo dia que você está animado. E aquele dia eu particularmente precisava ouvir a palavra. E aquele dia eu particularmente precisava estar sentado, precisava ser ministrado. Eu particularmente. Então, viemos para o culto, o Jordão chegou, se organizou aqui para tocar, porque ele faz todo o processo, né? Ele é cantor e ele também ministra, e naquele dia ele ia fazer tudo isso para nós. E aí depois que ele cantou a última música, ele falou assim, eu vou cantar uma música que é inédita, ela não lançou ainda, é uma autoria minha, mas só vai lançar o ano que vem, mas eu vou cantar aqui para a igreja. Ele até pediu para não filmar, não sei se os irmãos lembram, ele falou, não filmem, não gravem, porque é um lançamento ainda que eu estou preparando a divulgação dela. E igreja, ele cantou uma música que chama Azeite. E aquela música, meu Deus do céu, falou demais comigo, mas demais. Porque tem uma parte da letra daquela música que fala assim, vai me encontrar no lugar que pediu para eu ficar. Igreja, nós queremos fazer tantas coisas, mas às vezes o que Deus quer de você é que você pare, fica parado, não faz nada. E naquele dia eu estava triste, eu estava daquele jeito, porque eu quero fazer tantas coisas, eu quero ver a igreja lotada, eu quero conquistar outro prédio, eu quero melhorar o som, eu quero trocar a potência que está ruim, está falhando. Eu quero, e eu estava triste porque eu não estava conseguindo alcançar. E naquela hora a música veio de encontro e me abraçou, de uma tal maneira que eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar quieto, no lugar que pediu para eu estar, é aqui, é dessa maneira, amém. Ele vai vir me encontrar, um dia ele vai vir de encontro com a minha vida, e eu não sei se para me dar uma igreja grande, se para me dar um monte de gente, um monte de membro na igreja, não sei, ou se para me levar para a glória dele, não sei, mas eu tenho que estar no lugar que pediu para eu ficar. E aí a continuação da música fala, esperando o quê? A noite passar. Todos nós temos momentos difíceis das nossas vidas, todos nós temos momentos de angústias, de lutas, todos nós passamos por situações difíceis, mas nós temos que saber quem nós somos. Naquele dia o diabo tinha conseguido fazer eu esquecer de todas as promessas. Naquele dia o diabo tinha conseguido, não só naquele dia, não vou dizer que aquilo me curou de 100%, porque o diabo todos os dias, como está escrito lá em 1 Pedro 5:8, né? O vosso adversário anda em derredor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então ele está aí, rodeando as nossas vidas a todo momento, para tentar te desanimar. Mas aquela canção, igreja, e no outro dia eu liguei para ele, eu falei, ô Jordão, faz um favor para mim, cara, me manda essa música, você deve ter ela de alguma maneira aí, me manda ela para mim ouvir ela mais algumas vezes. Ele falou, ó, eu vou mandar, mas você não distribui. Eu falei, não, Jordão, isso aí é para mim. E todas as vezes que toca Azeite eu lembro, todas as vezes que é ministrada essa música eu lembro daquele específico dia. Igreja, muitas vezes o que Deus quer de você é que você pare, é que você espere nele, confie nele,
No momento correto Ele vai agir, na hora certa Ele vai fazer. Mas nós queremos. E nessas horas, nós acabamos errando o caminho, errando a direção. Tem um versículo bem importante, que eu gosto muito também, coloca para nós ali, Arthur, que está lá em Salmos 42, versículo 5. Por que está aflita, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Eu sei quem eu sou. Jesus sabia quem Ele era. Ele não tinha que agradar homens naquele momento. Ele não tinha que agradar aquelas pessoas. Jesus é levado para a morte, para ser julgado. E a hora que ele chega diante de Pilatos, Pilatos fala comigo aqui para que eu possa te defender e te livrar, porque eu tenho condições de fazer isso. Jesus fala, não, você não tem condição nenhuma. Se do alto não foi te dado. As pessoas não sabiam quem estava ali, mas ele sabia quem ele era. Eu estou sendo julgado, eu vou ser condenado, mas eu sei quem eu sou. Inclusive ele fala para Pilatos, se eu orar agora e pedir para o meu Pai, Ele envia 6 legiões de anjos para me defender. Mas aquele momento de Jesus era o que, igreja? Fica quieto. Não é hora de você responder. Não é hora de você ser exaltado. Agora é o momento de você ficar parado. Espera. Igreja, muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa, a gente quer alcançar tanta coisa, por quê? Porque o mundo exige de nós, aí nós não alcançamos, nos frustramos, e acabamos deixando o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquilo que é sábio, que é Jesus. Esses bancos eram para estar cheios, sabe por que não está cheio? Gente frustrada. Eu vou na igreja para quê? As coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Sabe por quê? Porque não sabe esperar. Mas tem campanha ali, tem o sal aqui, tem o portal da libertação ali, e vai passando, e vai indo, e vai para tudo quanto é lado. Mas a sabedoria muitas vezes é ficar parado. Ele quer te encontrar no lugar que pediu para você ficar. Fica aí até eu te encontrar. Fica aí até eu transformar a tua vida. Fica aí até eu te estabelecer. Igreja, nós não sabemos, mas às vezes se nós alcançamos aquilo que é as promessas de Deus, fora de tempo, nós não vamos conseguir manter, não vamos conseguir segurar. Então muitas vezes Ele vai ali te tratando, Ele vai ali te aperfeiçoando, Ele vai ali te aprimorando, para a hora que Ele te entregar tudo aquilo que Ele te entregar, o odre não se rasgue. Porque se Ele colocar vinho novo em odre velho, o que acontece, igreja? Estoura. Porque o vinho dilata o odre. Então Ele fica ali preparando, Ele fica ali te aperfeiçoando, Ele fica ali te moldando, para que você possa alcançar. Saiba quem você é. Antes de encerrar, de nós orarmos, eu quero falar de algumas pessoas que tiveram crises de identidade. Pessoas que em algum momento não souberam quem era. Não vamos ler para não tomar tempo, mas depois vocês podem ler na casa de vocês, em João, capítulo 21, Evangelho de João 21, a Bíblia fala sobre Pedro. Depois da morte e ressurreição de Jesus, e depois que Jesus foi elevado aos céus por uma nuvem, alguns dias sem contatos com Jesus, o que Pedro faz?
volta a pescar. Leva alguns discípulos com ele, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, e eles voltam a pescar. E se vocês conhecem o texto, vocês sabem que durante toda aquela noite eles não pescaram nada. Por que, igreja? Porque ali não era o lugar que Jesus pediu para eles estar. Tanto é que Jesus chega na beira do mar e faz o quê? Amigos, tem peixe? O que eles respondem? Não pegamos nada. Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Então ele fala, joga a rede do lado direito. E pegam 153 grandes peixes, o barco quase afunda, chama pessoas para ajudar. Sabe o que Jesus estava querendo dizer naquele momento, igreja? Pedro, você está no lugar errado, meu irmão. Não é aí que eu pedi para você estar. Você está no lugar errado. Por isso que você não pegou nada. Agora, pela minha ordem, pela minha palavra, você pegou. Porque eu te capacito. Eu te dou condições. E então, aqueles versículos tão conhecidos, a hora que eles chegam na beira do mar, do mar ali, Jesus já estava com um peixe assado, e começa a comer com os discípulos, e ele vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava querendo dizer para Pedro de uma forma bem simples, tanto é que na terceira pergunta Pedro chora. Jesus estava querendo dizer e mostrar para Pedro que as atitudes dele naquele momento não condiziam com as respostas da sua boca. As atitudes de Pedro naquele momento não condiziam com aquilo que ele estava falando. Se você me ama, Pedro, não era para você estar lá pescando. Era para você estar em outro lugar. E então Jesus fala de uma maneira bem enfática para Pedro, e não só para Pedro, mas para todos os discípulos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então vocês serão minha testemunha na Judeia, na Galileia, até os confins da terra. Aí você tem que entrar no livro de Atos, capítulo 1, do 1 ao 8, ali você vai ver essa passagem. Igreja, não é sábio você tentar agradar as pessoas. Não é sábio você tentar agradar os homens, porque eles sempre vão exigir mais. Eles sempre vão querer mais. Agrade Jesus. Ai, mas é que eu tenho sonhos, eu tenho projetos, amém. Fica firme em Cristo, que no momento certo Ele vai te recompensar. Ele vai te ajudar. Apóstolo Paulo também em Romanos capítulo 7, ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque o pecado habita em mim. Pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E qual que é a resposta, igreja? Dou graças a Deus por Jesus Cristo que pagou o preço pelo meu pecado. Sabe o que é isso, igreja? Saber quem é. Sou pecador. Não é toda hora que eu vou acertar. Não é toda hora que eu vou fazer o que é certo. Mas eu tenho dentro de mim um espírito de arrependimento, para reconhecer o meu erro, para reconhecer o meu pecado, saber que eu fiz errado e confiar na graça de Jesus Cristo. E confiar no poder de Jesus para purificar os meus pecados. As pessoas sempre vão te acusar, igreja. As pessoas sempre vão ficar procurando defeitos e dificuldades na sua vida. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E elas gostam de tirar o cisco do olho do irmão, mas não olham a trave que está no seu. Queriam sinais de Jesus,
mas não se atentavam que eram hipócritas, que eram pessoas ruins, pessoas falhas, pessoas que naquele momento estavam negando aquele que é maior do que os profetas, aquele que é maior do que os reinos desta terra. Paulo sabia que ele não ia conseguir agradar a todos. Ele falou: pobre homem que sou, não sou bom, não vou agradar todo mundo, eu só sou salvo pela graça de Jesus, eu só sou alcançado pela graça de Jesus. Quando foi lhe dado o espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 6 e 7, ele fala: foi-me dado para que eu não me exaltasse. Eu estou passando por estas circunstâncias porque eu sou arrogante, eu sou soberbo. E se esse espinho não estiver aqui, eu vou me exaltar, eu vou errar contra o meu Senhor. Aí, se você continuar lendo, ele fala assim: hoje eu sei ser feliz nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Igreja, eu não vou mentir para vocês não, quando eu saí da onde eu estava para vir para cá, eu acho que eu tenho um pouco desse Paulo aqui também. Eu falei: vou arrebentar, vou arrasar. Eu tinha passado pela escola bíblica, então eu era professor de escola bíblica. Eu formei vários líderes que hoje estão lá liderando e fazendo. Eu formei cada um deles praticamente. Eu sabia lidar com células, eu abri várias células, eu formei vários líderes de células. Na minha rede, e isso não é uma mentira, isso que eu estou falando é fatos, e existem pessoas aqui que conseguem falar para você que isso é uma realidade. Na minha rede tinha 220 pessoas. Eu falei: eu vou arrebentar. Porque primeiro que eu não queria abrir igreja, primeiro eu falei: vou para uma outra igreja e vou ajudar outro pastor. Mas quando Deus falou para mim: abre a igreja, monta o ministério, não faz conta que eu sou contigo, e que eu comecei a fazer lá na garagem, e que eu comecei a ver o dinheiro entrar, que eu comprei o som e paguei à vista, que eu dei a primeira entrada das cadeiras, eu falei: rapaz, eu vou arrebentar, porque Deus deu ordem para mim, eu estou seguindo, e eu sei o que fazer, como liderar, como fazer, vou arrebentar. Igreja, Deus tem me massacrado há 6 anos, e já vai para 7. Deus tem me tirado, Deus tem me ensinado a depender dEle. Todos os meses, hora que eu fecho o meu mês, eu falo: Senhor, eu não sei como deu certo, mas deu. Eu não sei como pagou tudo, mas pagou. Eu não sei como passou, mas passou. E vocês são testemunhas, e isso a maioria de vocês sabe. Quando nós quisemos colocar o ar-condicionado, nós colocamos. Deus levantou pessoas, inclusive o seu Flores, para nos ajudar. 25 mil reais nós gastamos, mesmo com a ajuda de tantas pessoas, nós gastamos 25 mil reais. Você acha que essa igreja tem condição, igreja? O tamanho que é? Mas nós pusemos. Quando nós quisemos fazer este forro, o rapaz deu o orçamento, e ele trabalha com isso, hein? Por isso que vocês não têm que acreditar em orçamento de pedreiro, de marceneiro, esses caras aí, pelo amor de Deus. Ele: não, 7 mil faz, 7 mil põe forro em tudo, porque eu que vou fazer para você. Já estava em 10, eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, e tinha que acabar, porque eu tinha que acabar em uma semana. Quem lembra que eu pus um propósito? Nós vamos começar na segunda e terminar no sábado para o domingo ter culto. E tinha que estar tudo pronto, não pintado, lógico, mas tinha que estar tudo pronto.
E no meio da semana não tinha dinheiro, e eu morava no Gaivota ainda, eu estava caminhando, porque era uma rotina minha, e já fazia umas 2 horas que eu estava caminhando e orando. Se você for lá no Gaivota, tiver alguém das antigas lá, eles vão falar para você, eu ficava rodando em volta da represa. E eu falei, Senhor, eu preciso terminar, não tem dinheiro, e precisa pôr dinheiro, não tem de onde tirar, eu não tenho. E falta uns 3 mil reais, mais ou menos, eu preciso desse dinheiro, porque eu preciso acabar esse forro até no sábado. E o Senhor não falava comigo 2 horas, já fazia que eu estava ali naquele lugar orando, e não falava. Eu falei, vou para casa, vou fazer o quê? Irmãos, a hora que eu cheguei, a garagem da minha casa, muitos lembram que o culto era lá, era subterrânea, né, por baixo assim. A hora que eu comecei a descer a garagem para mim deixar meu tênis, minhas coisas ali, tinha um quartinho embaixo de despensa, aí eu subia descalço. Tinha uma bicicleta minha que eu comprei e não andava. Acho que muita gente já fez isso, né? Estava lá parada, Deus falou na hora no meu coração, o dinheiro para terminar a tua obra está aí. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa bicicleta? Aí eu falei, vou fazer uma rifa dela. Igreja, eu não estou brincando com vocês, em 2 dias eu vendi 300 números. Não eu, todos que me ajudaram. Em 2 dias, a igreja, vamos mudar a colocação, nós vendemos 300 números, a R$10. Aí eu falei, tá bom, né, Senhor, 2 dias já consegui o dinheiro que eu precisava. O Senhor falou, faz mais número. Eu falei, Senhor, ele falou, pode fazer, faz mais número. Aí eu fiz mais 100 números, igreja, vendi mais 72 números. Ou seja, quanto que eu precisava? 3 mil. Quanto que eu arrecadei? 320, igreja. Isso está tudo anotado. Quando eu vim para cá e Deus trouxe eu para cá, Deus mostrou a cama, Deus foi mostrando o jeito que era, as condições e tal, eu falei, vou arrebentar, porque Deus está comigo nesse negócio. Deus está comigo nessa circunstância, nessa situação. E aí foi passando ano e virando ano, passando ano e virando ano, e as coisas não acontecem. Chegou naquele dia aqui com o Jordão, e eu estava mal naquele dia, porque eu, querendo ou não, eu estou falando com vocês, igreja, de frustração, e uma pessoa frustrada é difícil. Só que eu não busco em homens não, viu, igreja? Eu ponho meu joelho no chão e oro. Eu ponho meu joelho no chão e falo com o Senhor. Eu levanto de madrugada e faço minhas orações. E aí Deus manda o Jordão naquele dia, e a música era: Deus vai te encontrar no lugar que pediu para você estar. É aqui. É passando lutas, dificuldades, todos os meses. É aqui. Frustrações, porque a gente coloca muitas vezes expectativa na vida das pessoas e as pessoas te desanimam. As pessoas não vão. Aí chega um, chega outro, e você coloca expectativa, a pessoa some. Chega cheio de problema, você vai e ora, expulsa demônios da pessoa, a pessoa faz mau regaço na salinha lá em cima, endemoniado, mas você expulsa. 1 mês, 2 meses depois vai embora. Nem fala para onde está, nem fala como é que está. E eu até li e não queria nem comentar, porque não faz parte da ministração, mas a Bíblia, lá onde eu li, capítulo 12 de Mateus, a Bíblia fala que o demônio sai e anda por lugares áridos, e não achando repouso, ele volta para sua antiga casa, e a acha varrida e adornada, e traz com ele mais 7, e o último estágio daquela pessoa se torna muito pior do que o primeiro. A gente vai colocando expectativa, a gente vai achando que agora vai dar certo, e aí um sai, outro sai. Mas graças a Deus, igreja, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu ouvi do Senhor, eu sei aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu não sei em que momento, eu não sei em que hora,
mas eu luto para estar aqui. Eu luto para que, como aquela passagem onde Jesus fala daquela mulher que importunava aquele juiz iníquo, até o momento dele fazer justiça para ela, mesmo sendo uma pessoa infiel e iníqua. E Jesus pergunta para aqueles discípulos: quando ele vier, vai achar fé na terra? Igreja, eu sempre oro e peço para Deus, hora que o Senhor vier, Jesus, que me encontre na igreja, que me encontre pastor, que me encontre orando, que me encontre te esperando. E uma parte daquela música, os músicos aí conhecem bem, a Bíblia fala assim: eu tenho azeite para esperar a noite passar. E fazem 6 anos que a noite está aí, fazem 6 anos que a gente luta, mas estamos esperando a noite passar. Não é fácil, igreja, não é fácil. Poucos sabem o que a gente passa, poucos sabem as nossas lutas, mas nós temos nos mantido de pé. O tanto de coisa que Deus já foi permitindo que fosse tirado, porque na minha vida o diabo não põe a mão, na minha vida é permissão de Deus, igual Jó. Eu não acredito que o diabo põe a mão na minha vida, mas Deus permite. Pode tirar, é casa de condomínio de 1 milhão, pode tirar, é caminhonete a diesel boa, pode tirar, vai tirando, e graças a Deus, estou no lugar que Ele pediu para estar. Saiba quem você é, igreja, saiba aquilo que o Senhor quer de você, saiba aquilo que Ele espera de você, senão você vai sofrer, senão você vai padecer. Pedro não estava no lugar que Jesus pediu para ele estar. Aí Jesus chega lá e fala: cara, o que você está fazendo aí? Você não percebeu que você não pega mais peixe? Porque eu te transformei em pescador de homem. Fica parado aqui, espera. Paulo já não. Paulo já era um cara mais entendido, um cara que teve umas experiências tremendas com Jesus. Mas nada me tira da tua presença, Senhor. Eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, mas eu prossigo pro alvo. Eu prossigo pro alvo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acredito que as pessoas vinham em Paulo e falavam assim: quem é você? Você perseguiu os judeus, você viu a morte de um apóstolo e consentiu com a morte, você prendeu muitos cristãos morreram por causa da tua ação. Mas Paulo sabia quem ele era. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aquilo que já passou, aquilo que já foi, eu prossigo pro alvo, para alcançar o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Igreja, o que passou, passou. Saiba quem você é. O que já foi, já ficou para trás, já é esquecimento. Vamos prosseguir para o alvo. Aí eu quero ler mais um versículo para a gente encerrar. Está lá em Atos, capítulo 12. Atos capítulo 12, do verso 21 ao 24. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem.
no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque ele não deu glórias a Deus, e comido de bichos expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Herodes tinha acabado de mandar matar Tiago, irmão de Jesus. Herodes tinha acabado de mandar matar ele, Tiago. E queria fazer o mesmo com Pedro, porque ele percebeu que as pessoas gostaram de ver Tiago sendo morto, um dos apóstolos do Cristo morto. Só que daí, não sei se todos conhecem a história de Atos capítulo 12, ele estava algemado com 4 correntes a 4 homens pelos pés e pelas mãos. Um anjo chega, acorda ele, as correntes caem, o anjo fala: pega o teu sapato, o teu bordão e vamos embora. E ele acha que ele está sonhando, ele acha que ele está num momento ali de alucinação, e ele fala, contando a história, que ele vai andando, os portões da prisão vão se abrindo, e ele vai andando, e a hora que ele se deu conta que o anjo sumiu, ele estava no meio da rua. E então ele chega na casa onde as pessoas estavam orando, intercedendo por ele. Uma menina escuta a voz dele, em vez de abrir a porta, corre lá e fala: é Pedro que está na porta, não pode ser, está preso, vai mandar matar ele amanhã. Não, é Pedro, é Pedro, é Pedro. E a hora que eles vão lá ver, era realmente Pedro, que tinha sido liberto de uma forma milagrosa. E então Herodes manda matar todos aqueles guardas que estavam naquela noite de vigília, porque aquele preso escapou, aquele preso não estava ali. E aí ele vai fazer um discurso, não sabendo quem é, não tendo noção do que ele estava fazendo. Os homens: voz de Deus e não de homem. E ele fala: realmente eu sou bom. A soberba, a arrogância entra no coração dele, e a Bíblia fala que imediatamente ele começou a ser comido de bichos, de dentro para fora. Aí você vai falar: nossa, pastor, igreja, a hora que você morre, o que acontece com o teu corpo? O teu corpo produz o quê? Bichos, que fazem o quê? Comem a carne. O teu próprio corpo produz isso. E naquele momento, ali na frente de todo mundo, ele começou a ser comido de bichos e morreu. E o evangelho que ele estava matando discípulos, apóstolos, para parar, o que aconteceu? Crescia e se multiplicava. Todo mundo leu junto comigo? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra crescia, a palavra multiplicava. Saiba quem você é, igreja. Não deixe o diabo te desanimar, não deixe o diabo pisar em você. Você pode estar passando um momento de escuridão, um momento de noite, um momento onde as coisas não acontecem, mas é Deus te preparando, é Deus te moldando, é Deus te aperfeiçoando para grandes coisas, para algo maior. Mas se você se deixar levar pelo inimigo, você vai perder tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida. Tem que aprender a confiar nele. Aqueles fariseus, aqueles escribas erraram, porque diante deles estavam aquele que é mais sábio do que Salomão, aquele que era maior do que Jonas, e eles não entenderam. Eles não entenderam. Às vezes nós queremos estar em grandes lugares, grandes coisas, grandes shows, ter grandes shows aqui na igreja, com grandes bandas. E não estou dizendo que, até porque teve alguns dias atrás aqui em Rio Preto, não estou dizendo que não, mas será que Jesus está ali? Será que é ali que Jesus pediu para você estar? Às vezes Jesus pediu para aqueles estarem lá, não para mim. Às vezes Jesus pediu para aquelas pessoas, não para nós. É o lugar que pediu para eu estar. Igreja, é sábio você saber quem você é sábio você saber
aquilo que Deus quer de você. Assim como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Se coloque de pé nesse momento, vamos orar. Nós já vamos orar, já vamos encerrar o nosso culto. O grupo de louvor quiser subir aqui e cantar uma música depois que encerrar, pode ficar à vontade. Mas nós já vamos orar e já encerrar, porque nós já estamos no nosso horário, amém?